sétimo ano, eu sou a professora Arlene. Agora eu irei trabalhar com vocês geografia. É com uma grande alegria que eu volto novamente ao trabalho, com uma galerinha que eu já conheço desde o ano passado, alunos maravilhosos e excelentes. E dando continuidade ao conteúdo, nós hoje iremos trabalhar a distribuição da população brasileira. Vamos nessa? A distribuição da população brasileira. Iniciaremos nosso conteúdo com uma pergunta. Há muita gente no Brasil? Vocês já se questionaram sobre isso? Será que há muita gente no Brasil? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira em 2019 era de 210 milhões de pessoas. Ou seja, é um país populoso. O Brasil possui uma grande população. Assim, podemos considerá-lo como um país populoso. A sua área territorial é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Pegando o número da população e dividindo pela sua área territorial, temos a densidade demográfica do Brasil, que é a densidade demográfica ou população relativa, é a relação entre a população absoluta, ou seja, o total de habitantes, dividido pelo tamanho do território. No Brasil, nós chegamos a uma média matemática de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica brasileira. Com este valor, podemos afirmar que o Brasil é pouco povoado. Embora seja um país populoso, com uma grande população, essa população não está distribuída igualmente em todo o seu território. Há uma irregularidade na distribuição da população brasileira. E o que isso quer dizer? Isso significa que algumas regiões concentram mais pessoas, enquanto em outras regiões a concentração é bem menor. Aqui nós temos um mapa da distribuição da população brasileira em 2018. Analisando este mapa, podemos observar esta irregularidade na distribuição da população no território brasileiro. Cada ponto vermelho corresponde a 10 mil habitantes. Observe que os pontos vermelhos se concentram em toda a extensão do litoral brasileiro e áreas próximas a ele. Então, toda a extensão litorânea do Brasil tem uma concentração de população muito grande. E nas regiões próximas às áreas de litoral. Note que, quando vai entrando para o interior do Brasil, as regiões vão ficando o quê? Menos povoada. Observe aqui a região sudeste, bem povoada, região nordeste. Quando vai aqui para a região centro-oeste e a região norte, vai diminuindo o quê? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, há uma má distribuição da população. A concentração populacional nessas áreas tem relação em grande parte com o processo de colonização e com as atividades econômicas que se desenvolveram ao longo dos séculos, como a produção da cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração, a produção de café, a indústria e, mais recentemente, a ampliação do setor de serviços. Em números gerais, a distribuição da população brasileira efetua-se da seguinte forma, conforme o Censo Demográfico de 2010. Agora estamos falando em relação de número total de população por região. A região sudeste, como já dissemos, é a região mais populosa do Brasil, com mais de 80 milhões de habitantes, com 42% da população brasileira e 87 habitantes para cada quilômetro quadrado. Ou seja, só uma região do Brasil possui 42% da população brasileira e 87 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente, não é mesmo? No mesmo lugar. Para se ter ideia, se considerarmos a cidade de São Paulo e a sua região metropolitana, temos em torno de mais ou menos 19 milhões de pessoas habitando nessa região. É maior do que a população do centro-oeste inteiro, ou seja, uma única região do Brasil possui
uma população, ou seja, uma única região metropolitana, que estamos nos referindo apenas à região de São Paulo, possui mais população, mais pessoas habitando nessa área do que a própria região centro-oeste inteira. É muita gente, não é isso? Habitando na região sudeste. A próxima região é a região nordeste. É a segunda região mais populosa, com quase 54 milhões de pessoas e 27,7% da população do nosso país. Ao todo, são mais de 34 pessoas para cada quilômetro quadrado. A próxima região, a Sul, é a terceira região mais populosa do Brasil, com 27 milhões de habitantes. Como a sua área é menor entre as regiões brasileiras, a sua densidade populacional é de 47,8 habitantes por quilômetro quadrado. É aquela relação, né? É a população dividida pela sua área. Como a região sul é uma área pequena, por isso que a sua densidade demográfica dá elevada, dá 47,8 habitantes por quilômetro quadrado. A próxima região é a norte. É a quarta mais populosa, ganhando somente do centro-oeste brasileiro. Sua população é de 16 milhões de pessoas. Mas podemos dizer que essa é a região mais vazia do país, pois é a maior e apresenta muito espaço sobrando. Ao todo, sua densidade demográfica é de 4 habitantes para cada quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica da região norte só dá o quê? 4 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, pegando a área da região norte, pegando a população total da região norte, dividindo pela sua área, só dá 4 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que na região norte existe vazios demográficos, né? São regiões que não são habitadas. Lá nós temos a floresta amazônica, nós temos grandes rios, então nós temos regiões que ainda não foram habitadas. Embora o governo tenha feito estratégias ao longo do século XX para habitar essa região norte, ainda existe vazios demográficos lá. E a próxima região, a região centro-oeste, é a última colocada e possui 14,5 milhões de pessoas com uma densidade demográfica de 8,6 habitantes por quilômetro quadrado. Mesmo assim, temos grandes cidades nessa região, sendo Brasília e Goiânia as maiores delas. Então, pessoal, por hoje é só. Então, tenham um bom estudo. Vou postar a atividade, façam com bastante atenção e nos enviem. Então, um grande abraço e até a próxima.